vídeo aqui no meu canal. Gente, o vídeo de hoje, o assunto é sobre enfermagem, que é um assunto assim que vocês adoram aqui no canal. Muito obrigada. Atendendo um pedido de uma inscrita que mandou uma mensagem pra mim lá no meu Instagram, pedindo pra fazer esse vídeo. Vai ser sobre as matérias que eu estudei até o momento, tá, gente? Eu não vou falar todas as matérias porque eu não posso falar de uma coisa que eu ainda não fiz, de uma coisa que eu ainda não vi, né? Então, todas as matérias que eu vi até agora, eu vou falar pra vocês. Espero que vocês gostem. Se gostar, já deixa o like, se inscreva no canal e comente aí sobre o vídeo. Vou começar agora aqui. A primeira matéria, gente, que eu estudei no curso técnico foi Anatomia e Fisiologia Humana, juntamente com Português Instrumental. São 2 meses, tá? 2 meses que você vai estudar Anatomia e Fisiologia Humana e Português Instrumental. Como que a gente estuda? Como que eu estudei? Depende de instituição para instituição. Mas no meu caso foi o seguinte, gente. A gente estuda 2 meses essas matérias. Primeiro horário, Anatomia e Fisiologia Humana. E aí a gente vai estudar 2 meses. Segundo horário, Português Instrumental, 2 meses também. Deu mais ou menos para vocês entenderem, né? Então, vou falar um pouquinho aqui o que a gente vai ver, né, na anatomia. A gente vai estudar e descrever o corpo humano, tá? Tanto internamente como externamente. Já a fisiologia, a gente vai estudar o funcionamento do nosso corpo, o crescimento, a nutrição, a locomoção, a respiração e entre outros. E por que a gente estuda português? Até eu mesma me perguntava, ai, por que isso? Ainda mais que eu tinha acabado de sair do ensino médio, né, gente? Então eu ficava assim, por que eu tenho que estudar português instrumental? Qual é a diferença que isso vai fazer no meu curso técnico? Gente, é total diferença. Por quê? Porque muitas pessoas têm uma dificuldade na hora de escrever e assim, a gente tem que ter uma noção que quando a gente entra no curso técnico, a gente vai ter que escrever muito, a gente tem que entender e interpretar muito as coisas. O português na área da saúde, gente, vai muito além de seguir as regras dessa língua. E a gente sabe que o português é essencial não só para a área da saúde, mas para todas as áreas. E na enfermagem, né, a comunicação escrita faz parte do processo de enfermagem e é fundamental em 2 momentos. Vou citar aqui para vocês. No que diz respeito aos aspectos éticos e legais do registro de assistência, e o segundo está relacionado com a qualidade assistencial. O domínio do português aí vai muito além da escrita correta, gente. É interpretação de texto, clareza de ideias, concisão e precisão do assunto. Então, falhas gramaticais, falta de exatidão e de clareza de ideias, bem como a legalidade, terminologia técnica, são muito observadas, tá? Nos registros da enfermagem. Então, quando tá incompleto, compromete a segurança e continuidade da assistência. Então, assim, é muito complicado isso. Então, a gente tem que ter uma noção do português, não só na hora da escrita. E é muito importante estudar português no curso técnico, a gente acha que não, mas sim. O segundo módulo, gente, assim como o primeiro, também foram 2 meses, tá? E foi a matéria de Psicologia Aplicada e Ética Profissional, e também microbiologia e parasitologia. A psicologia, gente, nessa matéria a gente aprendeu sobre o relacionamento entre o técnico enfermagem e o paciente, e o relacionamento terapêutico é uma experiência de aprendizagem mútua e uma experiência emocional corretiva para o paciente. Tem o mútuo respeito e aceitação de diferenças étnicas, culturais, e nesse relacionamento do técnico-enfermagem, os atributos pessoais e as técnicas clínicas no trabalho com o paciente para a mudança comportamental. E a ética é o conjunto de princípios e valores morais que conduzem o comportamento humano dentro da sociedade. Que eu vi na parte aí de psicologia e ética, gente. A ética, por exemplo, fulano chegou lá no hospital e ele tá com alguma patologia. Eu posso ficar citando o nome dessa pessoa numa rodinha entre amigos, que fica falando sobre os problemas de saúde dessa pessoa? Não, então isso é ter ética. A gente não pode falar o que acontece no nosso trabalho. E outra coisa também que a gente aprendeu é sobre ansiedade, depressão, o que leva uma pessoa a ter ansiedade, depressão, quais são os fatores, né?
Então tudo isso a gente vê como a gente pode se comportar vendo uma situação assim, um paciente chegou transtornado, como a gente pode fazer, como a gente vai abordar esse paciente. Então tudo isso a gente aprende. Qual é a importância, gente, da microbiologia para o técnico em enfermagem? Na microbiologia a gente viu a microbiologia moderna, as características de um micro-organismo, o reino Monera, que é o reino das bactérias, reino protista, que é o reino dos protozoários, reino fungi, que é do reino dos fungos, mofos e bolores. Vimos um pouco sobre os vírus, né, que é um organismo sem reino definido. Vimos também as doenças endêmicas, epidêmicas e pandêmicas e outras moléstias causadas por micro-organismos, tanto no Brasil aqui, né, quanto no mundo. A gente viu também sobre a AIDS, né, as doenças sexualmente transmissíveis, que agora são ISTs, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Por que a parasitologia é importante no curso técnico em enfermagem? A gente vê a origem dos estudos dos parasitas, parasitas microscópios e parasitas macroscópicos. Aí a gente vai ver os ectoparasitas, os endoparasitas, as principais doenças parasitárias endêmicas no Brasil, a profilaxia e tratamento de parasitoses e etc. Então assim, a gente vê muita coisa, tá? Essa parte é uma partezinha bem cansativa por conta das doenças, são muitas coisas pra gente lembrar, mas não é impossível. Agora a gente vai falar do terceiro módulo, que também são 2 meses, que é a matéria de biossegurança nas ações da saúde, estudos regionais. A biossegurança é o seguinte, a gente vai estudar um conjunto de medidas que vai buscar minimizar os riscos inerentes a uma determinada atividade. E esses riscos, gente, não é só o que pode atrapalhar nós que vamos ser profissionais dessa área, não. A gente tem que estar fazendo isso por todos aqueles que vivem ali naquele meio, por exemplo, o hospital. Então, por isso a biossegurança é tão importante e tem que ser, sim, estudada e muito bem estudada, para que a gente faça tudo certinho, tudo direitinho quando a gente estiver trabalhando no hospital ou seja lá onde for. Já os estudos regionais, a gente aborda as lutas, né, empreendidas pelos direitos da cidadania, as conquistas dela decorrentes, né? E aí a gente vai destacar a área aí da saúde. A gente discute os direitos e deveres do cidadão em relação à saúde e a gente estuda algumas regiões, porque tem tal doença na região tal, por exemplo. E aí a gente vai estudar tudo isso, porque as formas de vida, se tem, por exemplo, saneamento básico, toda essa questão. A gente estuda também população, estuda os índices de natalidade, os índices de mortalidade infantil. Agora a gente vai falar um pouquinho do quarto módulo, que também são 2 meses, que é a nutrição e dietética e farmacologia. Na nutrição a gente vai estudar os alimentos, os seus nutrientes, bem como a sua ação, interação e balanço em relação à saúde e doença. O processo aí pelos quais o organismo ingere, absorve, transporta, utiliza e excreta os nutrientes. As pessoas costumam falar o que é dietética e tal, então eu vou falar um pouquinho pra vocês o que é a dietética, tá? A dietética, gente, consiste na aplicação da ciência da nutrição, no planejamento e preparações das refeições adequadas. A dietética se baseia em estudo de composição dos alimentos, grupos alimentares, guias alimentares, tabelas de composição química dos alimentos. E o que a gente estuda então na nutrição e dietética? A gente vai estudar para reconhecer o estado nutricional adequado, diferenciar grupos alimentares, compreender como os nutrientes são utilizados pelo corpo humano, entender a dieta correta para cada ciclo de vida. A gente vai aprender a identificar tipos de dieta relacionada às clínicas, né? Assim como as vias de administração e patologias. E a gente vai aprender também a aplicar cuidados de enfermagem na administração da nutrição interal e parenteral. Agora eu vou falar um pouquinho aqui da farmacologia, né? Porque a gente tem que estudar farmacologia. É o seguinte, no curso técnico a gente vai aprender conhecimento técnico, né,
dos fármacos. Ação, atuação, reações que podem ocasionar. A gente que tá tendo cuidado direto com o paciente, a gente tem que ter mais ou menos aquela noção, né, gente, de farmacologia, muito importante. A gente começa a ter a noção, né, das reações adversas que podem vir a acontecer com o paciente, reações adversas possíveis, né? A terapia farmacológica correta, a gente vai aprender sobre os certos, né, na hora de administrar uma medicação. Agora a gente vai falar sobre o quinto módulo, que também foram 2 meses, que é a matéria aí de noções de administração de enfermagem e enfermagem neuropsiquiátrica e neurologia. A administração aí, né, gente, de enfermagem, né, porque a gente precisa estudar isso no curso técnico. A administração na enfermagem é a elaboração de um plano de ação com a finalidade de assistir de maneira integral e da melhor forma possível o paciente. E o planejamento e a organização da assistência a ser prestada. Assim, quando a gente fala de administração, gente, na área da saúde, é pensando na responsabilidade, né, de otimizar rotinas e melhorar a experiência aí dos nossos pacientes. A gente viu nessa parte aí um pouco sobre o SUS, um pouco sobre a Florence, sinais vitais, admissão aí do técnico em enfermagem, passagem de plantão e entre outros, né? Já na enfermagem neuropsiquiátrica, a gente vai falar bastante sobre os transtornos mentais voltados, tá, gente, para melhora dos pacientes, para reabilitação daquele paciente e a reintegração dele na sociedade. Neurologia, gente, o que a gente viu na neurologia? Vimos a organização do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, algumas doenças como meningite, o AVE, né, que é o acidente vascular encefálico, doença de Parkinson, epilepsia, entre outras doenças. Então, até o momento foram essas matérias. Eu estou no 6º módulo, né, como vocês podem ver. Eu estou na introdução à enfermagem e enfermagem médica. Então, por que eu não vou falar dessa matéria, gente, ainda? Porque eu não finalizei e eu quero falar para vocês toda a minha experiência nesse módulo, que é tão importante para o curso, tão importante quanto os outros, né? E assim, não vou falar para vocês agora, eu posso fazer uma parte 2 depois, tá? Dos outros módulos que eu vier a ter, assim que eu me formar eu faço também aqui para vocês. Explico tudo assim, do jeitinho que eu expliquei aqui. Já deu pra vocês terem uma ideia, uma noção do que é que vocês vão enfrentar aí pela frente, né? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe like, se inscreva no canal e me siga no Instagram também. Já amei revisar, isso aqui também foi uma pequena revisão, né, que eu tive pra relembrar tudo que eu já estudei. Amei. Então, um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!